Olá, bem-vindo a mais um tutorial aqui junto ao canal e eu vou falar a respeito de um recurso que está disponível no modo de edição que vai permitir a mesclagem entre arestas de objetos distintos. Com isso a gente pode utilizar esse recurso para desenvolver alguns trabalhos ou modelos interessantes aí para os nossos projetos. Vamos ver como é que a gente pode utilizar esse recurso, tá? É o recurso denominado Bridge Edge Loops, que se formos traduzir significa algo em torno de pontes entre conjunto de arestas. Vamos entendê-lo. Bem, eu vou ter que passar para o modo de edição, clicando aqui, ou a tecla Tab, vou aproximar e vou aproveitar o cubo como uma das figuras que eu vou utilizar para o experimento. Eu vou então vir aqui no seletor de subobjetos, que são esses três cubos que ficam aqui na janela inferior da 3D View, e vou clicar na opção de trabalhar com faces. Vou clicar com o botão direito e o cursor na parte superior do cubo, tecla X, vou deletar essa face, eu tenho aí um cubo vazado na parte superior para tentar explicar aqui o recurso. Vou usar a tecla A para fazer a seleção completa dele, encostar o cursor na seta azul, com o botão esquerdo eu vou pressionar e trazer o cubo para baixo. Mas vamos mudar nossa visão aqui, clicando em View, Front, e vamos usar Shift mais A, uma UV esfera. Esfera adicionada, eu vou mudar também aqui a visão de modo perspectiva para o modo ortográfico, que é a visão bidimensional. Posso usar a tecla 5 do teclado numérico ou vir aqui em View, clicar nessa opção aqui, Perspect Ortho, que eu altero. Com a esfera adicionada, vou aproximar com o rolamento do mouse para cima, desabilitar a seleção com a tecla A, e aqui eu vou acionar o limite de seleção, que é esse ícone aqui, que vai me permitir que eu selecione tanto as faces da frente como as faces do fundo do objeto aqui. Então eu vou clicar a tecla B, que vai abrir aquela ferramenta retangular de seleção, e vou pressionar o botão esquerdo puxando, eu vou selecionar essas faces daqui da parte inferior da esfera. Vou usar a tecla Delete ou a tecla X, e vou optar em apagar as faces do objeto. Veja que eu tenho agora aqui, vou dar um scroll para afastar, dois objetos distintos. Uma meia esfera com a sua parte inferior representada por essas arestas aqui, que formam um círculo, e tenho o objeto quadrado, que é o cubo, com essas arestas na parte superior, formando o quadrado. Vou desabilitar aqui o limite. E nós vamos voltar a nossa visão para a visão de perspectiva, clicando a tecla 5, vindo aqui, alterando. O primeiro passo para utilizar esse recurso aí vai ser eu selecionar um conjunto de arestas aqui desse objeto de baixo e um conjunto de arestas do objeto de cima para poder fazer o que? A mesclagem da malha desses objetos. E como é que eu faço isso, Luciano? Eu posso fazer da seguinte forma. Aqui na caixa de seleção, eu vou utilizar a opção de trabalhar com edges. Quero lembrar vocês que vocês concursou aqui na área, pode usar também o Ctrl Tab, que vocês abrem o menu de seleção, e aqui vocês também podem escolher qual é o subelemento que vocês querem trabalhar aí na malha. Então vou botar aqui o Edge, e aqui com o botão direito eu posso selecionar, por exemplo, essa aresta aqui de cima da caixa. Bem, para eu poder selecionar um conjunto de arestas aqui, que é justamente essa borda, eu preciso clicar a tecla Shift e com o botão direito eu vou selecionando individualmente cada aresta. E aí eu faço o conjunto, que é o loop de arestas aqui nessa borda. Mas, pessoal, imagine que eu tenha que fazer esse trabalho aqui nessas arestas que representam esse círculo inferior aqui da esfera. Eu teria que fazer isso 32 vezes, então seria muito trabalhoso. Então, uma dica interessante é a seguinte: primeiro eu vou desabilitar aqui a seleção que eu já fiz com a tecla A. É utilizar o Shift e o Alt pressionado, e com o botão direito eu clicar na aresta aqui superior. Veja que eu consigo selecionar o loop dessas arestas desse objeto. Com ele selecionado, eu vou manter novamente o Shift e o Alt pressionado e vou encostar o cursor em uma dessas arestas aqui da parte inferior da esfera e clicar o botão direito. Notem que eu consigo também selecionar o loop dessas arestas, e eu tenho o loop circular e o loop quadrado selecionado de ambos os objetos. Vocês vão perceber que esses objetos eles têm formatações
diferenciadas, assim também com uma quantidade de vértices e arestas diferentes um do outro. Então, quando nós formos fazer a transformação, vocês vão ver algo interessante. A priori que nós vamos pensar aqui é o seguinte: Luciano, o que é que eu preciso fazer para tentar criar as faces que unam essas duas malhas? O que vem logo à cabeça é nós utilizarmos aquela ferramenta chamada Face, que é o atalho F. Mas se nós clicarmos aqui o atalho F, vocês vão notar que eu crio a face, não entrem as arestas selecionadas do de cima e o de baixo. Eu crio a face entre o conjunto ou loop de arestas individuais de cada objeto. Vejam que eu criei uma face superior no cubo e uma face inferior aqui na esfera, na meia esfera, na verdade. Bem, vamos usar a tecla Ctrl Z para voltar uma ação. E aqui, pessoal, voltando às duas seleções de loops que eu fiz, o que nós vamos utilizar para aproveitar o recurso aqui é a tecla W, que vai permitir com que a gente abra esse menu de opções especiais. Entre elas, vocês vão ver aqui, ó, justamente o fruto do nosso tutorial aqui, que é o Bridge Edge Loops. Traduzindo, como eu disse a vocês, ponte entre conjunto de arestas. Se eu clicar aqui, notem que eu consegui, ó, unir o objeto esférico de cima com o objeto quadrado de baixo. Vocês vão ver que ele une, transformando esse objeto num objeto diferenciado àqueles que nós estamos acostumados aí a ser servido pelo Blender. Com isso a gente pode criar coisas distintas, interessantes aí para os nossos projetos. Mas vocês vão notar o seguinte: o que é que aconteceu aqui? O objeto circular, ele tem 32 vértices e 32 arestas. O objeto de baixo, ele tem 4 arestas e 4 vértices. Então o que é que esta ferramenta trabalha? Ela trabalha a quantidade de vértices do objeto superior e divide pela quantidade de vértices do objeto inferior. A cada 32 vértices do objeto superior, ele vai estar distribuindo para uma vértice do objeto inferior. E cria essa mesclagem que vocês estão vendo aí. Com isso, pessoal, o que é que vai acontecer agora? No momento que eu dei esse recurso, se eu desabilitar com a tecla A e tentar vir aqui dar um loop usando aquele atalho Shift Alt e o botão direito, eu não vou conseguir mais construir aquele loop dessas arestas, tendo em vista que os dois objetos estão unidos e se transformaram nessa malha aqui distante e diferente. Então nós precisamos novamente individualmente, com Shift Alt, clicar com o botão direito para selecionar esse loop, no caso do quadrado. Veja que agora, também se eu tentar fazer a seleção do loop dessa parte circular aqui de união na esfera, eu só vou conseguir fazer com Shift Alt clicando, ó, de 8 em 8. Por quê? Porque é o resultado dessa divisão que faz com que o loop aqui seja selecionado nessa condição. Tá vendo? Aqui agora, com esse loop selecionado, eu posso, por exemplo, encostar o cursor na seta azul e fazer modificações aqui que possam criar efeitos distintos na malha. Da mesma forma, se eu selecionar o loop aqui embaixo, eu posso transformar, posso usar uma tecla S de escala para criar, ó, elementos diferentes aqui na malha com essa transformação. Vamos usar a tecla A para selecionar todo o objeto, tecla Del. Vamos fazer outro experimento aqui, vou usar novamente a visão de frente. Vamos adicionar, por exemplo, um objeto cilíndrico, Shift A, Cylinder. Eu vou tirar aqui a tampa de cima dele, vindo nessa opção Cap Fill Type, vou usar o modo Nothing, que eu consigo fazer o cilindro sem a cobertura nem a parte inferior. Então, um cilindro oco. Voltando à visão de fronte, vou trazê-lo para baixo e vou utilizar aqui, com o Shift A, a adição de uma Icosphere. Lembra vocês que eu estou utilizando essas adições aqui no modo Edit Mode, hein, pessoal? Tem que ser feito nessa condição. Vamos voltar nossa visão para a visão ortográfica, que é a bidimensional. Eu vou aproximar, vou clicar a tecla A e vou selecionar aqui a opção para trabalhar com Faces. Vou usar a ferramenta B, pressionar o botão esquerdo, arrastar e vou isolar com a tecla Delete essas faces de cima.
Ô, gente, eu esqueci aqui, na verdade, de dar o limite de seleção para poder funcionar. Então eu tenho que acioná-lo aqui. Vou usar novamente o B, selecionar, apagar essas faces e vou novamente B, delete, apagar essas faces. Pronto. Vamos unir então esse objeto de cima com o de baixo. Como é que a gente pode fazer, Luciano? Vamos chegar aqui com Shift Alt, vamos selecionar com o botão direito, vamos selecionar primeiro aqui embaixo, hein? A opção de arestas. Então vamos com Shift Alt, botão direito, selecionar ó, esse loop, da mesma forma, Shift Alt, botão direito, selecionar esse loop de cima. E aqui nós vamos usar com W a ferramenta Bridge Edge Loops. E aqui nós temos ó, uma forma feita. Vamos dar o A, vou tirar aqui o limite e temos um objeto aqui diferenciado na nossa área. Então se eu quiser fazer o loop também aqui com o de baixo, eu posso fazer de 4 em 4. Então se eu der aqui o Shift Alt, ó, repare que ele vai fazendo de 4 em 4 por causa daquela condição que eu te falei, de união desses objetos. Então, fazendo o loop aqui, eu posso agora com a tecla S utilizar aqui, fazer um recurso e posso usar, por exemplo, com o cursor aqui, o Ctrl R, para criar outros segmentos, e esses segmentos eu posso com a tecla S de escala diminuir e fazer aqui uma diversidade de formas com esse recurso. Então é isso aí. Usem esse recurso para fazer algumas coisas interessantes aí junto ao projeto de vocês. Até o próximo tutorial, grande abraço.